OAB, segunda fase, Direito Civil, exame 44. E aí, meus queridos, minhas queridas, como que vocês foram nessa prova? Professora, o agravo de instrumento veio. E ainda por cima com date a sua peça do último dia de prazo do agravo. E você aprendeu aqui comigo? Fazer aquele calendário esperto, né? No nosso último vídeo sobre agravo, aquela sensação de prova, aquele sentimento de prova que viria um agravo, fizemos juntos o calendário, tenho certeza que você arrasou. Sou a professora Cíntia Portes e quero te ajudar sempre nos seus estudos e preparação para o exame de ordem e para outros concursos públicos também, mas especificamente aqui hoje falando de exame de ordem, segunda fase, time do direito civil. Prova boa, né, pessoal? Uma prova honesta. A banca andou bem aí nas questões, naquela linha do direito material na letra A, direito processual na letra B, tudo aquilo que a gente vai aí ensinando a vocês, os truques e os macetes para que vocês se deem muito bem na segunda fase. Hoje eu quero comentar com vocês, rapidinho aqui, as questões, né? Vamos começar aqui da primeira questão que foi cobrada nessa segunda fase, que teve ali temas não tão complicados. Eu acho que a letra A foi um presente, né? E a letra B tinha que procurar um pouquinho mais ali no livro da execução, mas, né, as palavrinhas mágicas e os índices do seu VAD te ajudariam, né, pessoal? Vamos para elas, então? Eu vou compartilhar com vocês para a gente falar, porque eu tive, né, uns questionamentos de uns alunos que tiveram uma pequena confusão na letra A. E acontece, tá? Tá tudo bem, às vezes acontece uma pequena confusãozinha ali com relação aos bens, depois não vai esquecer nunca mais. Então, também nada de ficar aí, né, se martirizando por causa disso, tá? Vejam só, Guilherme ingressou com uma ação de execução de título extrajudicial. E eu disse para os meus alunos, inclusive os da mentoria, que teve bastante questão de execução na primeira fase, né? Acho que duas ou três, se não me engano. E aí veio de novo a execução para cá na segunda fase, né? Então, o Guilherme entrou com uma ação de execução de título extrajudicial em face do Fabiano, cobrando dívida de 50 mil. Aí, ao longo do processo, houve a penhora de um automóvel que foi avaliado em 50 mil, que é, você viu, né? O valor da dívida. Só que tem um detalhezinho aqui, dizia que este automóvel era fruto de herança recebida por Fabiano quando da conclusão do processo de inventário do pai dele, que tinha falecido há 2 anos, tá bom? Aí o Guilherme solicitou o quê para o juiz? A adjudicação, aquelas palavrinhas que a gente tem que grifar. Então, ó, o que que é adjudicação, né? Ó, excelência, eu quero adjudicar o bem em razão da dívida, do valor da dívida, né, da avaliação, para que efetivamente ele se satisfaça, né, a satisfação da execução. Aí continua a historinha. Maria, casada com Fabiano há 15 anos, pelo regime de comunhão parcial de bens, procurou você e questionou acerca dos seus direitos relativamente ao automóvel penhorado. Olha a perguntinha, letra A. O automóvel penhorado entra na comunhão de bens de Maria e Fabiano? Pessoal, aqui nós tínhamos que nos socorrer do Código Civil, lá no capítulo referente à comunhão parcial de bens. Então, mesmo quando eu não lembro exatamente o artigo, corre lá no índice comunhão parcial de bens e a partir do artigo 1658, vamos ter o regramento deste regime de bens, perfeito? Tudo bem. E o que que nós temos lá? Artigo 1659, inciso 1º, que inclusive foi aí o gabarito preliminar e vai ser, né, essa resposta da FGV. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, os chamados bens particulares, e o que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Lá dizia, então,
que o marido da Maria tinha recebido aquele imóvel por herança, logo por sucessão. E diz claramente o enunciado, vou voltar para ele, que o fruto da herança foi recebida por Fabiano. Então, qual seria a resposta, professora? Não, né? Ela pergunta aqui se o automóvel penhorado entra na comunhão de bens de Maria e Fabiano. Não. Vou usar a própria pergunta para fazer minha resposta, né? Não, ponto. O automóvel penhorado na comunhão, o automóvel penhorado, perdão, o automóvel penhorado não entra na comunhão de bens de Maria e Fabiano, pois Fabiano recebeu por sucessão, por herança, e, de acordo com 1659, inciso 1º, este bem está excluído da comunhão, não se comunica com Maria, tá? Aí, alguns alunos disseram assim, professor, eu coloquei o 1660. Veja lá, o inciso 3º fala que entra na comunhão os bens adquiridos por herança em favor dos cônjuges. Gente, preste atenção. Aí é uma leitura atenta para você não se equivocar. Não coloca fato no enunciado. O enunciado foi claro, quem recebeu a herança foi o Fabiano, não ambos os cônjuges. Olha o 1660 do Código Civil. Entram na comunhão. Inciso 3º. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. O enunciado não falava isso, tá? Então, o enunciado ele ia para a linha da exclusão e não da comunicação. Vejam lá, ele não fala que foi herança recebida por Fabiano e sua esposa, tá bom? Então, era só dele, logo não se comunica, tá? É que é aquela mania, né? Vamos colocar problema no problema, fato no enunciado. Ah, mas eles são casados. Tudo bem, mas a herança tem que estar expressamente dita que é em favor de ambos os cônjuges, senão entra aqui na exclusão, tá bom? Ah, eu tava nervoso, me confundi. Tá tudo bem, acontece, respira, vamos em frente, tá? E a letra B? A letra B, ela era um pouquinho mais chatinha de lembrar, né? Mas estava lá no livro da execução, então quando eu não lembro, eu vou pegar as palavras-chave. Diante da já manifestada intenção do credor de adjudicar, ó, a adjudicação, adjudicar o bem. Poderia Maria adjudicá-lo? Pode o cônjuge adjudicar o bem penhorado? E aí também foi letra de lei, letra de lei. Ah, a professora não lembrava onde estava isso. Vai no seu índice, se for preciso. Acha lá, adjudicação, expropriação de bens, né? E o nosso Código de Processo Civil, no artigo 876, vai dizer que é lícito ao exequente, oferecendo o preço não inferior da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Olha o parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no 889, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, a ele aqui, ó, pelo cônjuge. E o parágrafo 6º diz, se houver mais de um pretendente, procede-se à licitação entre eles e tendo preferência em caso de igualdade de oferta, o cônjuge. Tanto que no gabarito aí preliminar, nas respostas preliminares, né, da FGV, tá lá, artigo 876, parágrafo 5º e ou parágrafo 6º, tá? Então, era essa a resposta dessa primeira questão. Então, se não foi uma questão muito complexa, talvez a letra B tinha que procurar um pouco mais, né? Porque eu tinha que procurar no CPC, no capítulo lá do livro da execução, capítulo da adjudicação, e eu sempre brinco com os alunos, achou? Leia os artigos correspondentes àquele capítulo. E que palavra eu tinha que achar? O cônjuge pode adjudicar? Estava lá, né? A possibilidade, sim. Tanto quem colocou o parágrafo 5º, parágrafo 6º, ou quem colocou os
2, tá bom? Então, essa foi a primeira questão, tratando de execução de título extrajudicial, tratou de regime da comunhão parcial de bens e a não comunicação de bens herdados por um dos cônjuges, então, 1659, inciso primeiro, e tratou da adjudicação de bens pelo cônjuge no processo civil, previsto, então, no 876, parágrafo 5º e ou no parágrafo 6º do CPC. E aí, pessoal, como foram nessa questão? Espero que tenham tido aí sucesso. Depois, em outros vídeos, eu vou comentar as outras questões, a 2, a 3 e a 4. Sigam firmes, sigam persistentes, não desistam, calma, deixa sair o resultado preliminar, deixa sair ainda as pontuações, o espelho de prova, o que a FGV vai considerar, o que, que ela não vai, né? Ah, minha tese está certa, professor, errei o parágrafo, o que, que vai ser considerado? Calma, né? Não fiquem desesperados. Agora é hora, já foi, você já fez o seu melhor, você se entregou ali, tá tudo bem. Vamos aguardar os resultados e vejamos aí as cenas dos próximos capítulos e eu desejo de todo o coração que vocês tenham ido muito bem nessa prova, pessoal. Contem comigo, firmes nos seus estudos e até a próxima.